Boa noite, eu sou Eliane, eu sou uma filha amada de Deus em recuperação, em codependência familiar, em depressão, em ansiedade, que eu tinha até esquecido, em baixa autoestima. E eu já tive a oportunidade de falar sobre isso aqui talvez aqui não, mas em outras oportunidades para falar sobre esse testemunho que eu vou dar hoje. Mas eu agradeço mais essa oportunidade que eu estou tendo de testemunhar sobre a graça do Senhor, que é uma graça que me foi concedida por conta da sua imensa bondade e do seu amor sem medida por cada um de nós que estamos aqui hoje reunidos. Eu digo isso porque o meu chamado, ele aconteceu de uma maneira assim, não foi por causa de medo, de nada, não foi por dor. Eu não tinha ninguém, não tinha perdido ninguém assim muito próximo de mim. Não havia problemas de doença, enfim, não havia nenhum sofrimento assim muito extremo. Ele simplesmente aconteceu assim de repente. Eu iniciei minha vida católica como católica, fiz primeira comunhão, tinha meus santos de devoção. Eu ia à missa, assim, né, de vez em quando. E eu era aquela católica que a gente chama de católica de família, né? Preenche a ficha, católica. Enfim, na realidade, eu nunca me senti segura no catolicismo. Eu sempre tive um perfil assim muito racional. As coisas tinham que ser assim na base do 2 mais 2 são 4. E tanto que eu escolhi para estudar a área de ciências, né? E depois me graduei em biologia. E quando dava aulas, nas oportunidades que eu dei, o tempo que eu dei aula, algumas vezes eu me lembro de que quando eu estava dando aula e falando sobre a evolução da espécie humana, a teoria da evolução das espécies, sobre a criação do mundo, sobre Darwin, sempre rolava uns momentos meio tensos com um grupo de alunas evangélicas que eu tinha. Sempre. Era difícil eu pensava de um jeito e elas tinham a maneira delas pensar. Hoje em dia eu entendo como correta. Bom, mas passou o tempo, né? Eu casei, tive filhos, fui morar em São Paulo, fiquei viúva. E já nessa época, né, já com 3 filhos, né, eu resolvi, então, tinha que voltei para o Rio, porque eu tinha que ficar próximo da minha família. E foi nessa época que eu tinha perdido meu marido, nessa ocasião, que eu conheci o kardecismo. E eu me apaixonei pelo kardecismo. Por quê? Porque ele era tudo que me assentava comigo intelectualmente, me satisfazia. Tudo tinha uma explicação, né? Tudo tem dentro do kardecismo, tudo é explicado. E eu não renego aquilo que eu aprendi, que eu vivi lá. Eu aprendi sobre caridade, eu aprendi sobre ética. Eu até aprendi alguma coisa, comecei a ter noção realmente do que era fé. Porque eu antes tinha, mas era uma coisa assim meio abstrata, né? Hoje eu entendo que a fé de que se falava estava, de alguma forma, atrelada às minhas obras, a caridade que me dariam como prêmio a minha própria evolução. Mas tudo bem, eu estava plenamente satisfeita com a minha fé. Afinal, eu tinha todas as respostas existenciais para tudo. Depois de algum tempo, já morando no Rio, me mudei aqui para o Recreio e fui morar mais exatamente ali do lado do Recreio Shopping. Uma noite eu estava zapeando no celular e vi uma postagem sobre uma palestra que ia ser dada no Recreio Shopping no dia seguinte, sobre dependência química, que era um assunto que me interessava e me preocupava bastante. Bom, eu pensei assim, de noite vai dar, saio do trabalho, dá para chegar até lá. Cheguei um pouco mais tarde, me acomodei e adorei a palestra.
adorei. No final, o palestrante falou sobre um ciclo de palestras sobre esse mesmo tema, né, sobre dependência química, que ele estava fazendo aqui no Recreio. E que no dia seguinte seria a última palestra. Ah, disse, eu não posso perder, eu quero ver, eu quero assistir isso. Foi aí, não me lembro bem, o palestrante se apresentou como pastor da igreja do Recreio. Adivinha quem? Isso mesmo, aqui o nosso querido pastor Daniel, que naquela época, para mim, ele era um ilustre desconhecido. Perguntei onde era a igreja, ele me explicou, e no dia seguinte eu estava aqui. Vale dizer que eu nunca tinha ouvido falar da igreja do Recreio. Quando ele falou, eu pensei que fosse alguma igreja católica, que estivesse por aqui, porque eu não sabia o que era a igreja do Recreio. Ele me explicou onde era. No dia seguinte, eu vim para cá, me assistir. Vale dizer que também rolava um problema, também, quando eu me estranhar um pouco por ser uma igreja evangélica, porque eu tinha, assim, um certo problema de preconceito, né, contra evangélico, aquela coisa, né, de achar não são muito certos, sei lá. Pois é, mas eu vim assistir a palestra e era uma quinta-feira, dia de partilha do Celebrando, e eu nunca mais saí daqui. O que aconteceu, gente, eu não sei explicar direito até hoje. Eu só sei que em nenhum outro lugar, nem nas missas, nem nas doutrinações espíritas, eu senti o aconchego, o interesse e o amor que eu senti quando eu cheguei aqui. Foi uma energia que me pegou assim de imediato. Naquele mesmo dia eu fiquei para partilha, olha só, cheguei e fui ficando mesmo, né? E senti a importância e a seriedade com que era desenvolvido esse trabalho. E a cada culto, e aí eu vim, não parei mais. Vinha tudo quanto era culto, estava aqui sempre presente. E a cada culto que eu assistia, eu percebia como era frágil e até mesmo depressiva. Eu não tinha noção disso. Eu tinha que resolver tudo. Mãe, 3 filhos, tem que trabalhar, 3 filhos para dar conta, já eram adultos, mas mesmo assim eu era mãe, não tinha que resolver os problemas deles, como a gente faz mesmo, né? Até hoje, por sinal. E isso tudo, era tudo dependendo de mim. Eu me achava realmente com o mundo nas costas, o meu mundo e o mundo também, dos filhos, enfim. Era um peso muito grande aquilo. Mas aos poucos eu fui aprendendo o significado da fé em Deus. Esse sentimento que é difícil de ser entendido através da racionalidade humana, visto que ele depende de se crer naquilo que não é concreto, é abstrato, né? Aprendi que ela também pode ser explicada de uma forma também muito racional. Eu preciso racionalizar tudo, faz parte do meu eu. Explicando melhor, se eu acredito na existência de um Deus, eu tenho que acreditar naquilo que o revelou. E a existência desse Deus de que todos falam, todos aqueles que são cristãos, de todas as seitas, nos foi revelado pela Bíblia, através do Evangelho, por meio de Jesus Cristo. Dessa forma, eu não posso acreditar em interpretações variadas feitas pelo homem, mas sim em tudo que está ali escrito por inspiração do próprio Deus. No kardecismo também se fala em Bíblia, também se fala no Evangelho, em Bíblia assim meio sutilmente, mas é mais o Evangelho de Kardec. Não é um Evangelho inspirado por Deus. Isso eu percebi depois, e por isso eu estou dizendo que é uma explicação racional, muito racional. Aliás, a Bíblia é racional. Há 1 ano e meio me batizei, mais ou menos 1 ano e meio, e a partir daí eu aprendi a entregar a minha vida ao seu controle.
E isso me fez um bem enorme, porque Deus é só amor e bondade no estado mais puro que existe. As mudanças que eu comecei a perceber em mim e ao meu redor foram acontecendo naturalmente. Consegui, pela primeira vez, sentir paz. Realmente. Não aquela paz do mundo, que é assim... Ela é temporária. Mas a paz do Senhor, aquela que a gente pode estar no momento mais complicado, mais difícil, mas Ele está ali do nosso lado. E isso te dá um alívio e uma confiança no futuro. Aprendi a descansar nele, basicamente. Porque agora eu entendi que a minha vida nunca foi minha. A minha vida é dele. E vem transcorrendo de acordo com os seus propósitos. E que, ao contrário do que eu aprendi no Espiritismo, eu não serei mais perfeita dependendo das minhas obras, mas que através da obediência à palavra de Deus, é que, consequentemente, eu me tornarei uma pessoa melhor. Aleluia! Glória a Deus. E obrigado por me ouvirem. Você lembra que era uma palestra assim que tinha um público enorme, né? Você lembra? Tinham 5 pessoas na palestra. 5. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, prega a palavra a tempo e fora de tempo, para que Deus flua através da sua vida. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Você me lembra muito meu pai, que era muito racional também. E o meu pai sempre gostou de uma fé inteligente. E a fé revelada nos evangelhos é esta fé. É uma fé inteligentíssima. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Obrigado.